Ó, com certeza você já ouviu falar ou conhece alguém que sofra de osteoporose. Estudos realizados pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Internacional de Osteoporose revelaram que cerca de 10 milhões de brasileiros têm o problema. Eita, é muita gente. Para falar sobre a causa, tratamentos e prevenção, o Tudo de Bom recebe o médico ortopedista, o Thiago Menescal, que já está aqui na nossa casa. Bem-vindo, Thiago. Bom dia, Iago. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Fazia um tempinho que você não aparecia por aqui, né? Fazia, estava esperando o convite. Bom, convite feito, convite aceito, né? Nessa quinta-feira. Bom, eu conheço pessoas do meu convívio que têm esse problema, é um problema muito comum, 10 milhões de brasileiros, é uma porcentagem muito grande, né? Por que é uma doença tão comum? A osteoporose, Iago, é uma doença que ocorre, uma desordem osteometabólica. Então o metabolismo para de funcionar corretamente e o corpo começa a diminuir os depósitos de cálcio dentro dos ossos, tá? Não só o depósito de cálcio, como também a microarquitetura óssea. E esses dados, eu até falaria para vocês, que podem até estarem subestimados, porque essa é uma doença silenciosa. Entendi. A maior parte desses dados que você está falando aqui são pacientes que já são sintomáticos, é o paciente que já teve a fratura, é o paciente que teve a consequência. Então o problema é ainda maior. É ainda maior. Cerca de 1/3 da população do sexo feminina, após os 60 anos, apresenta essa doença. Nossa, muita gente. Você falou que é uma questão metabólica, né? Isso. Então, a alimentação influencia nessa... Diretamente. Os estudos mais modernos apontam que a grande fase de ossificação nossa é durante a infância e puberdade. É nessa fase que nós adquirimos uma massa óssea importante. Então é fundamental uma nutrição balanceada, rica em proteínas, leite, iogurte, toda a cascata proveniente de cálcio é importante estar ingerindo, além da vitamina D. Não adianta só ingerir proteínas e cálcio se o nosso intestino não consegue absorver bem esse cálcio, que a vitamina D é a fonte importante. Então, estimular nossas crianças, nossos adolescentes a estarem se exercitando e a nutrirem adequadamente. O adolescente, na verdade, são duas fases que a gente precisa brigar muito, né? Exato. Insistir muito na alimentação, né? São as crianças e os adolescentes. Agora, então, as principais causas quais são? É essa má alimentação durante esse período ou tem alguma outra que pode acontecer ao longo? As principais causas de osteoporose são pacientes que fumam, né? Pacientes do sexo feminino acima da menopausa e pacientes que tiveram uma infância e puberdade sedentários. Esses são os 3 principais fatores de risco para osteoporose. Entendi. E agora, você trouxe aqui algumas imagens para a gente, né? A primeira, eu quis mostrar a diferença entre a arquitetura óssea de um osso normal e de um osso osteoporótico. O próprio nome fala que... Isso, o osso por dentro, né? Isso, aqui é uma vista interna do osso, tá? Então, o osso osteoporótico, ele começa a diminuir o trabeculado dele. Você vê que ele é bem mais espaço do que um osso mais denso, um osso normal. Então, esse aqui é um osso doente. São fendas aí? São trabéculas ósseas, né? O nome é trabéculas ósseas. É o que dá estruturação para a matriz óssea. Que é o que o osso é um tecido rígido. Então, isso aqui dá rigidez pro osso. Entendi. Então, o osso com osteoporose, ele tem mais como diz, é mais aerado, né? Entendi. Menos matriz óssea e mais espaço oco. Entendi. Mas esse estágio, essa doença, ela tem um determinado... Ela começa aos pouquinhos e vai agravando com o tempo? Exatamente, ela é progressiva. A pessoa começa a perder massa óssea, ela não chega no estágio de osteoporose. O primeiro estágio é a osteopenia. E aí tem uns exames, né, que nós costumamos solicitar para ver a classificação desse paciente. Se é um paciente normal, com osteopenia ou osteoporose. A partir de um certo grau dessa densitometria é que nós determinamos, não, esse paciente está com osteoporose ou não, ele está com osteopenia. Então a osteopenia é o estágio anterior da osteoporose. Então dá para evitar, né? Fica muito mais fácil da gente sem sombra de trabalhar. Dúvida. O grande questão da osteoporose é a prevenção. É muito mais fácil você prevenir a vir a ter uma osteoporose do que, de fato, o tratamento. Entendi. Até porque, como eu disse, é uma patologia. Caro? Cara, é um tratamento que envolve mudanças comportamentais
E se já está no estágio de osteoporose, precisa sim fazer uso de algumas medicações que não são baratas. Entendi. Não, então é melhor prevenir, Melhor prevenir, né? com certeza. Ó, certo, a gente falou de causas, né? Você explicou muito bem como é que funciona essa estrutura interna do osso. Agora, os sintomas são dores mesmo e também a questão da frequência. Tem alguma tendência a aparecer numa região determinada do corpo? Sim. As principais sintomas da osteoporose é uma doença que nós classificamos como uma doença subclínica, tá? Então, o paciente não sente dor no quadril, na coluna, só que apresenta alguns sintomas sutis, como diminuição da altura, porque esse osso osteoporótico, as vértebras, elas vão se achatando. Então, o paciente vai diminuindo a altura. Pacientes que têm uma osteoporose mais grave, as vértebras vão acunhando, então vão fazendo aquela posição de cifose, né? Então, esses são os principais sintomas. E a gente sempre... Pode desenvolver outros problemas daí também, Isso. Né? Então, nós sempre precisamos ficar atento com esse perfil de paciente e principalmente as mulheres. Por que as mulheres? Porque as mulheres, depois que entram na menopausa, a queda hormonal de estrogênio delas é muito acentuada, diferente do homem. O homem vai perdendo gradativamente, por isso que a frequência é menor. A mulher não. Toda mulher pós-menopausada, obrigatoriamente, deve ser investigada para osteoporose. Então, esses sintomas podem aparecer e qual a parte que aparece? Os sintomas são subclínicos, mas existem as consequências da osteoporose, que são as quedas e as fraturas. Certo. Aí você trouxe aqui uma outra imagem pra gente, né? Aqui são 3 imagens de radiografias, onde os principais ossos que são acometidos pela osteoporose podem ter essas consequências, que são as quedas de baixa energia, né? O paciente idoso, com baixa acuidade visual, baixa massa muscular também, ele cai, uma queda simples, e pode ter uma fratura do punho, uma fratura do quadril, que é muito grave, e uma fratura da coluna lombar. Uma queda simples. Uma queda simples, o simples fato de cair da própria altura. Às vezes até um trauma direto, um trauma de baixa energia, bateu na parede, bateu na mesa e fraturou o punho. Também é outro mecanismo de trauma. De repente bateu assim na quina de algum lugar que foi passando, né? Isso, um trauma relativamente simples, que vira uma consequência dessa. Essa fratura de fêmur proximal, cara... a primeira, né? Essa segunda. A segunda. Essa do meio aqui. De todas essas, essa é a mais grave. Essa representa, no Brasil, cerca de 100 mil óbitos ano, tá? Devido a esse tipo de fratura. É uma fratura que precisa ser tratado, é uma urgência ortopédica, precisa ser tratado corretamente e rapidamente. Senão o paciente tem grande chance de evoluir para óbito. Nossa Senhora. E o tratamento? Então, depende da fratura, né? Essas fraturas, grande parte delas, coluna e fratura do punho, muitos podem ser tratados conservadoramente. Fratura do fêmur proximal, não. Fratura do fêmur proximal, mais que 90% são de indicações cirúrgicas. Então, chegou nesse estágio, precisa ser tratado cirurgicamente e precisa readequar aquele mesmo esquema, protocolo de tratamento para osteoporose. Ver as medicações que o paciente está fazendo uso ou que não está fazendo uso e começar a readequar. Entendi. Tem mais um aí, doutor, que você trouxe para a gente? Esse é bem mais específico. Isso aqui é o exame que nós solicitamos para ver se o paciente está em estado normal, osteopênico ou osteoporose. Aí tem um diagnóstico, densitometria óssea, exatamente. Então eu peço esse exame, densitometria óssea. Geralmente nós pedimos da coluna lombar e do fêmur proximal, que são os locais mais comuns de osteoporose. Certo. E aí nesse exame ele nos dá um gráfico, né, que a gente chama de T-score. Então assim, o T-score, quando está nos níveis normais, que é esse verde aqui, o paciente não tem nada, os ossos dele estão ok. Certo. Quando ele apresenta níveis abaixo de 1 a menos 2,5, ele está no estágio de osteopenia. Nesse gráfico inferior. Isso, na parte amarela, tá? E a parte vermelha, quando está abaixo de 2,5, aí sim já nós classificamos como estágio de osteoporose. Nossa, entendi. Esse é o exame padrão ouro para o diagnóstico. Com ele, a gente tem um resultado mais específico, né? Exatamente, mais certeiro. mais fidedigno. E as pessoas que não chegam nesse estágio de fratura, né? Que consegue fazer um diagnóstico precoce da doença, toma algum tipo de medicamento para uma cura? Se tem cura, se não tem, se a pessoa vai passar o resto da vida tomando esses cuidados, né, para que não chegue a sofrer uma fratura como essa que você trouxe para a gente? Um paciente com estágio de osteoporose sem as sequelas, sem as fraturas, dá para se tratar assim, tá? Então a gente orienta, a primeira coisa, mudança de estilo de vida, começar a fazer exercício
resistido. O osso gosta muito de exercício de tração, impacto. Então, estimular esse paciente a fazer caminhada. Se ele tiver natação, de repente. Natação para osteoporose não serve tanto. Por quê? Porque a água tira a ação da gravidade. Então, a natação é um excelente exercício, mas para osteoporose não tem indicação. Certo. Então, os principais exercícios seriam caminhada, corrida, se o paciente tiver condição funcional, se não for um paciente muito idoso, debilitado, e a própria musculação e pilates. São os principais exercícios aí para quem tem osteoporose ou osteopenia. Muito bem, a gente agradece a sua disponibilidade nessa quinta-feira, é sempre Obrigado. um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Você tem um Instagram também, né? O Instagram é Dr. Menescal. Quem quiser saber essas e outras dicas de ortopedia, medicina esportiva, a gente compartilha muita coisa bacana. E o Instagram do consultório é Clínica Performe, tudo junto. Obrigado, viu, Thiago? Obrigado você, Iago. Bom dia a todos.